podemos girar, é? Ok. Aqui ok. Bota deitado. Não precisa botar deitado não, eu tô aqui em pé. Vê como é que tá. Ele tá aqui no Face também. Deixa eu ver aqui. 3 pessoas. Como é que a gente faz aqui pra gente ver as pessoas que estão chegando? Não tem um. Tem sim, tem um jeito aqui. Almisa, Fabiana. Deixa eu ver aqui. Aí, agora passei aqui dessa tela. Como é que faz? Esse aqui é o problema. Opa. Vai compartilhando aí, quem puder compartilhar, né? Para que a gente esteja aí convidando mais gente aí para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe Bárbara Santos, Deus abençoe Luciene Pinheiro, Deus abençoe irmã Alci Araújo, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos os irmãos aí. Nosso texto da palavra de Deus, ele está em Joel, capítulo número 2, versículo de número 11, né? Estamos aqui nesse culto e você é o nosso convidado. Eu estou aqui dando glória a Deus e dizendo que Jesus é bom e que sabe amar também. Estamos aqui ao vivo, glória a Deus. Deus siga abençoando a todos os irmãos aí que estão também conosco, né? Ao vivo agora, tá? Vamos para o texto da palavra que nós estamos aqui. Estão também conosco, né? Ok. Olha aí, Márcio Nobre, Paulo Borges, o senhor é bênção, viu? Morivaldo, você é bênção, me ajude aí, estamos juntos. Paulo Borges, meu irmão em Cristo Jesus, Deus abençoe a todos. Estou acenando aos irmãos, Rejane está aqui, maravilha. Paulo Borges, o senhor é bênção, viu? Morivaldo, você é bênção, me ajude aí. Ok, está dando microfonia, né? Ok, tudo bem. Estou sendo assessorado aqui pelas minhas filhas, vocês não estão vendo, mas elas estão aqui. Vamos para o texto da palavra de Deus, que está aí em Joel capítulo 2, verso 11. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libração para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que amamentam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre a alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Aleluia. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Meus amados irmãos, esse texto,
da palavra de Deus está contido no profeta Joel. Nós temos aí um cenário interessante, né? Um cenário que tem a ver com a nossa realidade. A Bíblia sempre é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é sempre a palavra que vai além do tempo. A Bíblia está sempre à frente do nosso tempo, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E nesse texto de Joel, capítulo 2, verso 11, o Senhor, nosso Deus, através do profeta, ele adverte o povo, né? O Senhor levantou a sua voz do seu exército, e ele diz: porque muitíssimos são os seus exércitos, porque poderoso é executando a sua palavra. Deus é poderoso executando a sua palavra. Nós estamos vivendo momentos que são momentos de cumprimento bíblico, cumprimento da palavra de Deus, né? Nós sabemos, amados irmãos, que estamos vivendo o momento do fim, estamos vivendo o momento em que, em certo sentido, é o cumprimento bíblico. Claro, é evidente que é cumprimento bíblico, e nós estamos inseridos nesse mundo como habitantes também dele. Nós habitamos no mundo. Pastor, crente pode pregar coronavírus? Claro, é óbvio que pode, né? Isso é um cumprimento bíblico? É sim. Agora, com base no quê? Exatamente no texto em que está lá em Mateus, né? Muitos irmãos continuam perguntando sempre o mesmo texto. Aí quando você vai para João capítulo 1, Mateus capítulo 24, verso 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que acontece? Os discípulos, eles estão impressionados com a estrutura do templo, com a suntuosidade do templo, que evidentemente é uma coisa que trazia uma beleza, né? Evidentemente aos olhos de quem estava vendo. Era uma das maravilhas. Os templos naquela época eram coisas assim esplendorosas, cada um era sempre mais bonito que o outro, né? É tanto que quando o Senhor fala lá em Ageu que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, ele está se referindo evidentemente a essa casa. E essa glória é a glória de esplendor, a glória de beleza, a glória da casa em si, né? Está referindo. Claro, tem um sentido espiritual também, tem um sentido muito mais forte, sentido espiritual. Aí os discípulos se impressionam com tudo isso e de repente eles chegam e perguntam para o Senhor, né? Eles perguntam uma coisa interessante no versículo 3 de Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, ou seja, eles saíram do templo e foram para o Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Observe que Jesus faz uma referência de que o templo seria destruído, portanto, é uma coisa para se observar bem, né? O templo seria destruído. E aí os discípulos fazem uma pergunta: diz-nos quando serão essas coisas. Quando o templo vai ser destruído? Quando o templo não vai ficar pedra sobre pedra? Ele está perguntando. É uma pergunta, essa é a primeira pergunta. Aí ele faz a segunda pergunta. Os discípulos fazem a segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta: e do fim do mundo? Observe que entre as três perguntas existe nessa função, né, aqui na frase, o conectivo. Então, diz-nos quando serão essas coisas. É uma coisa. Quando serão essas coisas? Ele está se referindo ao tempo. Aí os discípulos vão e fazem outra pergunta: e que sinal haverá na tua vinda? Ok? Segunda pergunta. Terceira pergunta: e do fim do mundo? Então são três perguntas. Primeira pergunta: quando o templo será destruído? Quando essas coisas vão acontecer? Segunda pergunta: que sinal haverá na tua vinda?
Segunda pergunta e a terceira pergunta, e do fim do mundo. Aí Jesus começa a responder. É aqui que entra a questão da exegese bíblica correta, a análise correta do texto bíblico, para que você esteja atento. Vamos lá. Então vamos lá. Olha lá, que coisa maravilhosa. Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Não é muita gente, já apareceu muita gente aí falando que é o Cristo, que tal. E teve seguidores, né? Evidentemente a Bíblia está relatando exatamente isso aí. E ouvireis, aí ele começa a falar sobre a questão dos sinais que antecedem a sua vinda. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então, isso está se referindo à vinda dele. Portanto, aí ele complementa o versículo 6. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Né? Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Há um ódio orquestrado e que tem, né, e está tendo tendências de aumentar os cristãos pelos seus posicionamentos, pelos nossos ensinamentos, pelos nossos valores, né? Estamos constantemente dentro desse contexto. O Senhor Jesus, estamos vivendo esse contexto. Então vamos lá. Olha o que o texto continua dizendo. Lá na frente, o versículo continua dizendo assim: neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, a traição, né, no nosso meio, e ele está se referindo aqui uns aos outros, está falando ao meio cristão. E surgirão falsos profetas, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aí, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí Jesus começa agora a falar sobre uma outra coisa. Versículo 14, um versículo que divide muitas opiniões. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Lembra das três perguntas anteriores ao texto? As três perguntas, Jesus está respondendo elas, só que Jesus não está dizendo assim, esse aqui eu estou falando sobre o fim do mundo, esse aqui eu estou falando sobre a minha vinda, esse aqui eu estou falando sobre a perseguição que vai vir sobre Jerusalém. Não. Aí você vai vendo o desdobrar da resposta de Jesus. Eu volto a frisar para vocês que nos versículos 2, 3 de Mateus 24, que é o texto que nós estamos lendo, que estamos analisando biblicamente, é uma mensagem textual, né? Então, essa questão é uma questão, são três perguntas e Jesus está respondendo as três. Aí veja bem, o versículo 12, ele fala sobre a questão de um sinal que está relacionado à volta de Jesus. O versículo 13 também, à volta de Jesus. Só que no versículo 14 não. Veja que ele fala sobre: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando a gente fala do evangelho do reino, evangelho eterno, a gente observa uma referência em Apocalipse lá sobre a presença de anjos pregando o evangelho eterno. Veja que a igreja aí, nessa época, será uma época em que estará acontecendo aqui na terra a grande tribulação. A igreja estará no céu participando das bodas do Cordeiro. E os anjos irão pregar o evangelho eterno. Então virá o fim.
Observe que esse versículo 14 não está relacionado à segunda pergunta, nem à primeira pergunta que os discípulos fizeram. Está relacionado à terceira pergunta, que está no versículo 3 de Mateus 24. Vamos lá. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja que está falando de fim. Agora veja que coisa interessante. Jesus começou a responder não na ordem que os discípulos fizeram a pergunta, né? Porque eles se reúnem, você que está chegando agora, os discípulos se reúnem e fazem uma pergunta, né? Evidentemente, eles fazem uma pergunta a Jesus acerca de quando o templo seria destruído, que ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus diz isso, porque os discípulos estavam analisando o templo no capítulo 1, ou melhor, no versículo 1 do capítulo 24. E a segunda pergunta é: quais sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas. Quem não estava assistindo no início, eu estou só repetindo. Aí veja bem, agora Jesus começa a falar uma coisa interessante. Versículo 15. Versículo 15 é a resposta à pergunta, a primeira pergunta dos discípulos, e não tem uma relação direta com o que necessariamente tem a ver com a segunda pergunta que os discípulos fizeram. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui entra uma grande situação em que as pessoas, às vezes, têm um equívoco muito grande quando esse texto ele é relacionado. Eu sempre falo isso, considerando o fato de que há muitas interpretações acerca desse texto. Olha o que diz o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Em que contexto do arrebatamento esse versículo tem a ver? Nenhum. Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. O que isso tem a ver com arrebatamento? E com o fim do mundo? Não tem nada a ver. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar os seus vestidos. E versículo 19. Eita, que confusão esses irmãos fazem. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E o que isso tem a ver com arrebatamento? E o versículo 20, ele é mais interessante ainda. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. De que episódio se trata os versículos que vai do versículo 15 até o versículo 20 de Mateus 24? Porque diz assim: quando, pois, vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Interessante. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Jesus está respondendo a primeira pergunta que os discípulos fizeram. Quando acontecerá essas coisas? Porque Jesus faz referência ao templo, que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Pronto. Então aqui a primeira pergunta, Jesus está respondendo a primeira pergunta. Jesus está dizendo quando iria ocorrer a destruição do templo que os discípulos estavam observando. Essa é a resposta de Jesus à primeira pergunta dos discípulos. Então vamos lá. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É o seguinte, porque o exército romano, comandado por Tito, invadiu Jerusalém, invadiu o povo de Israel, em um momento de grande perseguição. No ano 70 da nossa era, né, o exército romano invadiu Jerusalém. Então,
quem eles foram encontrando na Judéia, eles foram matando. E segundo Flávio Josefo, no livro História dos Hebreus, o relato, que Flávio Josefo é um historiador, o relato é muito forte. Ele usa uma expressão até forte, dizer que os peitos, né, dos cavalos ficavam salpicados de sangue. Por quê? Os soldados romanos entraram na Judéia, em Jerusalém, e iam montados nos seus cavalos com as suas espadas, matando as pessoas. Por que Jesus orienta que os que estiverem na Judéia fujam para os montes? Ora, o cavalo não ia conseguir escalar um monte. Os montes na Judéia não são montes como os nossos, né? E qual é o cavalo que consegue ficar escalando o monte? Então as pessoas iam para os montes, porque nos montes também tinham grutas, tinham forma de esconder-se, e os cavalos não poderiam entrar. Segunda coisa, versículo 17, quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. É óbvio, esses soldados iriam passar levando tudo pela frente, né? Então, evidentemente, os que estavam no telhado da casa não descessem para pegar nada embaixo enquanto os soldados estivessem passando, porque quem eles fossem encontrando, eles iriam destruindo. Versículo 18, quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Ora, quem estava no campo, a amplitude para correr era muito grande, e também de se esconder em algum lugar ali no campo. Então Jesus disse, não volte para pegar nada, porque você está fugindo, né? Você está fugindo. Era uma perseguição, era um momento de grande aflição para o povo de Israel ali. Versículo 18, olha o que diz, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Irmãos, o que eu já ouvi de interpretação bíblica acerca do arrebatamento, sendo que esse versículo não tem relação com o arrebatamento. Aí Jesus está respondendo a primeira pergunta que é feita no versículo 3, do capítulo 24 de Mateus. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Como fazer a exegese desse texto dentro dessa realidade? Por que ai das grávidas? Pense comigo. Os soldados estão montados em cavalos. Eles estão destruindo qualquer pessoa que está à frente. Uma grávida, como é que ela ia correr com a barriga? Por isso que Jesus diz assim, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Quando está falando naqueles dias, está se referindo à perseguição estabelecida em Jerusalém, na Judéia, ali para destruir ali os judeus. Então, a grávida não tinha como correr. Mesmo que o marido estivesse acompanhando ela, ajudando ela, o que ia acontecer? O que ia ocorrer? Ela não ia conseguir correr, né? Olha que coisa interessante. Os irmãos podem até fazer perguntas, viu? Eu já estou abrindo até para pergunta aqui agora. O versículo 20 é fantástico. Olha o que Jesus diz para os judeus ali. Isso é uma palavra específica para o judeu. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Eu já vi gente tentando contextualizar esse versículo 20 com o arrebatamento da igreja. Dizendo, olha a interpretação, eu já vi a interpretação, eu vi com os meus ouvidos. O irmão dizendo que a gente tinha que orar para que o arrebatamento não se desse nem no inverno, porque os crentes ficam frios em casa, não participam dos cultos, e nem no sábado, que era um dia de feira, os crentes ficavam preocupados com a feira, e portanto era um dia em que as pessoas saíam muito e tal, não tinha como as pessoas estarem congregando. Gente, não tem nada a ver. Qual é a interpretação correta desse texto? Se Jesus estava falando para os judeus, isso era a invasão de Jerusalém no ano 70, e Jesus estava falando isso possivelmente no ano 30, 32, né, da nossa era, vamos supor que esteja em torno disso, estava aí a mais ou menos 35 anos à frente. Jesus estava falando uma coisa que iria acontecer aproximadamente 35 anos à frente. Então, quando Jesus diz assim, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado, pelo seguinte aspecto. O inverno em Jerusalém, o inverno na Judéia, o inverno em Israel,
eles são geralmente rigorosos. Naquela época eram rigorosos. Então, fugir no inverno, eles teriam que atravessar o deserto, eles teriam que fugir para um local mais distante, para fugir daquela muvuca ali, daquela situação de grande perigo que iria resultar em muita morte de judeu, né? Observe que o texto também diz assim: e orai também para que a vossa fuga não se dê no sábado. O judeu tem uma milhagem. O judeu, ele tem um limite de caminhadas no dia de sábado, certo? E isso é uma coisa que a gente precisa entender olhando para Israel. Quando você olha o texto bíblico, que você vai fazer a interpretação, você tem que olhar o contexto em que está inserido esse texto. Por isso que há muitas interpretações equivocadas sobre esse texto. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aí nós estamos falando sobre o tempo do fim, e Jesus pode estar também fazendo uma referência à invasão de Jerusalém. Mas esse versículo, já o versículo 21, ele tem a ver sim com isso aí, tá? Quando a gente fala biblicamente aqui que Jesus disse para o povo de Israel orar para que a fuga deles não se desse nem no inverno nem no sábado, a gente leva a uma situação aqui, o que chama qual a distância do caminho de um sábado, né? Na cultura judaica. Isso aqui é interessante. Sabemos o quanto é importante a observância do sábado para os judeus. Tudo está escrito na lei. No Novo Testamento, encontramos nos Atos dos Apóstolos um versículo que cita a distância como sendo o caminho de um sábado. Não fala em metros, possui outro sistema de medidas distantes, mas era do conhecimento dos judeus saber e cumprir essa determinação. Quanto à distância em metros para o caminho de um sábado, encontramos nos livros, comentários e enciclopédias várias determinações. Para uns é 1.200 metros, para outros é 800 metros, e ainda encontramos 1.000 metros, que consideramos a mais acertada. Você percebe que não há um consenso geral, mas na média aí o judeu podia andar 1.000 metros no sábado. Isso aqui é interessante. A lei da observância do sábado era rigorosa e indica que nenhum israelita devia caminhar no dia do sábado, além da distância chamada de jornada de um sábado. Essa jornada foi estipulada em 2.000 côvados, correspondente a cerca de 1.000 metros, né? Isso aqui é interessante porque existe uma relação de Jesus quando ele diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno nem no sábado. Jesus não está falando sobre arrebatamento. Essa é a primeira conclusão que se chega quando se analisa o texto dentro do seu contexto em que Jesus está falando, né? Isso aqui é interessante. Isso é interessante. Isso é fantástico. Então, quando acerca do fim, nós não estamos, a igreja, Jesus não está esperando o fim, ele está esperando o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo uma outra vez para buscar os redimidos, né? E o Espírito Santo é o agente de Deus aqui na terra, é a terceira pessoa da Trindade que tem a responsabilidade de preparar a noiva para apresentar ao Cordeiro. Cabe a nós, queridos irmãos, a todos nós, estamos preparados para o arrebatamento, preparados para o momento em que a trombeta vai soar. Então, sintetizando, é preciso analisar o contexto do texto bíblico, né? É preciso analisar esse momento interessante, tá? Se alguém, a irmã Sérgia, Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida, é muito bom ver vocês aí. Uma saudação de paz ao meu querido agente missionário Reginaldo Cerqueira. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Eu quero que Deus abençoe você aí. Mani de Guimarães, Deus abençoe também a sua vida. Os irmãos compartilhem esse vídeo, eu vou disponibilizá-lo, inclusive, no meu status ali do
do Facebook, e também eu vou divulgá-lo no meu canal. Quero aproveitar os irmãos para convidar os irmãos para o meu canal, que é Curiosidades Bíblicas com o pastor Carlos Pereira. Eu estou preparando, um material que aí vai de Gênesis até Apocalipse, as principais curiosidades bíblicas, que envolve a questão de ciência, envolve a questão também do texto, a análise do texto dentro do contexto. Vamos tentar provocar algumas curiosidades bíblicas que eu tenho certeza que, assim como são minhas curiosidades, deve ser a curiosidade de muita gente. Esse texto também é uma parte desse comentário, mas serão vários episódios. Eu vou começar através de Gênesis, depois vamos para Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Estéia, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu, Zacarias, Malaquias. Nós vamos estar vendo em cada livro da Bíblia curiosidades, o que envolve também um pouco de história, A gente vai tratar algumas coisas relacionadas lá também à história para responder algumas dificuldades bíblicas. É claro que algumas dificuldades bíblicas serão, evidentemente, não podemos assim dizer inconclusivas, mas dá para a gente dar uma luz, buscar alguns nortes e aí estarmos com os irmãos. Deus siga abençoando a todos vocês, Deus abençoe a vida de vocês, e que o Senhor nos guarde nesse momento, Estamos aqui muito felizes por o Senhor ter nos permitido esse momento, e que o Senhor abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar e que Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Daqui o pastor Carlos, vosso conservo em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.